Hoje nós vamos continuar a refletir na história de Jacob e hoje a nossa catequese intitula-se O Regresso de Jacob à Terra Prometida e começamos a nossa reflexão no capítulo 31, que começa do seguinte modo: Jacob soube que os filhos de Labão diziam: Jacob tomou tudo o que era do nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele constituiu toda esta riqueza. Jacó percebeu que Labão não o tratava mais como antes. E Yahvé disse a Jacó: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estou contigo. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Portanto, o que nós vemos nesta passagem é que, na hora certa, Deus intervém. Na hora certa, o Senhor diz a Jacó para regressar à terra prometida. E nós vemos que o Senhor guia o seu servo como um pastor guia as suas ovelhas. Realmente o Senhor está conosco sempre. Se no Evangelho está escrito que até os nossos cabelos estão contados, também podemos dizer que os nossos passos estão contados. O Senhor conhece e sabe qual é a melhor hora para Ele se manifestar, como Ele se manifestou a Jacó. O Senhor disse: vai, não temas, vai para a casa do teu tio, e agora o Senhor diz: regressa. E a narrativa de Gênesis continua do seguinte modo, sempre no capítulo 31. Então Jacob se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho, com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquiriu em Padã Arã, para ir a Isaac, seu pai, na terra de Canaã. Labão fora tosquear seu rebanho, e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacob dissimulou com Labão o arameu, que lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que tinha, partiu, atravessou o rio Eufrates e dirigiu-se para o monte Galaad. E nós podemos perguntar o que são os ídolos domésticos que Raquel roubou a seu pai. Em hebraico, estes ídolos domésticos chamam-se terafim. E segundo a crença popular, eram estes ídolos que protegiam a família e que garantiam a sua prosperidade. Claro que Jacob não sabia que Raquel tinha feito isto. Mas quando Jacob já estava na terra prometida e disse a toda a sua família e os que o acompanhavam que jogassem fora, que destruíssem todos os ídolos que traziam. Porquê? Porque eles iam se dirigir a Betel. Betel era aquele lugar onde Jacob tinha dormido e que ele no sonho viu a escada do céu e que o Senhor lhe falara no topo da escada. E então Jacob queria ir de novo àquele lugar e por isso pediu que destruíssem todos os ídolos,
que se purificassem, portanto, tirando as roupas sujas e pusessem roupas lavadas, e que naquele lugar Jacob ia edificar um altar em honra do Senhor e ia oferecer sacrifícios. Portanto, nós temos aqui uma verdadeira renúncia aos ídolos para adorar só, exclusivamente, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão e de Isaac. Ao longo dos séculos da história da salvação, o povo judaico ainda estava apegado a estes ídolos. Por exemplo, no tempo do rei David, já David estava casado com Mical, a filha de Saul, quando Saul mandou emissários à casa de David para o vigiar e o matar à madrugada. Mical fez o seu esposo fugir por uma janela, ele içou para baixo e pôs na cama um terafim, um ídolo doméstico, e na cabeça ela pôs uma pele de cabra a fazer de cabeleira e depois cobriu a cama com uma manta. E quando os emissários abriram a porta a perguntar por David, ela disse: ele está de cama, ele está muito doente. E quando os emissários regressaram a Saul, Saul disse: não, voltem, nem que tragam David deitado na cama. Só quando os emissários entraram à força em casa, viram que não era David que estava, mas era o ídolo doméstico. Também, mais tarde, esta idolatria continuou e só no tempo do rei Josias é que houve uma grande luta contra os ídolos domésticos, mas também o rei Josias eliminou todos os necromantes, os invocadores dos mortos, os adivinhos, os ídolos e todas as práticas de superstição. Portanto, foi uma destruição do paganismo bastante grande. Mas, no entanto, esta praga continuou. Ainda nós temos nos livros dos Macabeus, que já estamos muito próximos da vinda de Jesus, ainda vemos numa narrativa que uma parte dos soldados de Judas Macabeu, quando foram para a luta, eles traziam os ídolos domésticos debaixo do manto para que os ídolos domésticos os protegessem. Se nós quiséssemos falar isto numa linguagem atual, ainda vemos estas práticas em muitos cristãos. Por exemplo, em muitas portas está o olho de Ra, para livrar a casa de mau olhado. Também dos maus espíritos, dos maus ventos. Nós temos ainda hoje aquelas estatuetas dos elefantes, desde o maior até o mais pequeno, com o rabo voltado para a porta. Portanto, isso é para proteger a casa dos maus ventos, das coisas ruins que possam entrar pela porta dentro. Portanto, nós vemos, e tem outras práticas. Portanto, nós vemos que ainda hoje há os amuletos que as pessoas se servem. Portanto, eu até digo-vos, quando eu vou benzer uma casa, se eu vejo uma porcaria destas, digo imediatamente, isto tem que sair daqui. Uma casa que é benzida não pode ter estas coisas, não perde a benção. E realmente nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus, nem ter ídolos ou amuletos ou práticas de superstição. Voltando à história de Labão e Jacob, quando Labão soube que Jacob tinha fugido, ele tomou consigo os seus irmãos e perseguiu Jacob durante 7 dias, até que o alcançou
no monte Galaad. E na noite anterior ao encontro, o Senhor apareceu-lhe em sonhos a Labão e disse-lhe: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Portanto, Labão realmente percebeu que Deus estava com ele. E quando houve o encontro, não houve nenhuma arenga. A única coisa que Labão se queixou a Jacob foi que os seus ídolos domésticos tinham sido roubados. E então aqui Jacob ficou muito indignado e respondeu ao seu sogro. Isto está à mesma no capítulo 31, versículo 31 a 35. Disse aquele, portanto, isto são palavras de Jacob ao seu sogro: aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos irmãos, verifica o que te pertence e que está comigo e leva-o. Com efeito, Jacob ignorava que Raquel os tinha roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacob, depois na tenda de Lia, depois na tenda das suas servas e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, pusera-os na sela do camelo e sentara-se por cima. Labão procurou por toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse ao seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho o que é costume às mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Por que é que Labão respeitou a desculpa da filha? Porque, portanto, Labão, lembrem-se que ele pertencia à família do irmão de Abraão. Portanto, que até certo ponto ainda tinham algum respeito pelo Deus vivo e verdadeiro. E, portanto, segundo a crença, o sangue era a alma do ser humano ou dos animais, e por isso era proibido tocar em sangue. Quem tocasse em sangue ficava impuro. Quando as mulheres estavam no seu período, elas ficavam impuras, e ficava impuro tudo o que tocasse, todos os objetos que ela tocasse, ou que se alguém tocasse essa mulher nas suas regras. Mais tarde, realmente, a lei de Moisés vai precisar isto no livro do Levítico, capítulo 15. Claro que nós sabemos perfeitamente que isto é uma concepção errada. Não é, o sangue não é a alma do ser humano, mas para os judeus ainda hoje não se pode tocar no sangue, que é o sinal da vida, nem nas gorduras se pode comer as gorduras, porque para os judeus as gorduras significa a saúde, a força do animal, portanto, ou do ser humano. Portanto, quando no templo havia os sacrifícios, sempre o sangue e as gorduras eram queimados no altar, pertenciam a Deus. É Deus que dá a vida, é Deus que dá a saúde. Portanto, não se podia comer nem tocar. Por isso, realmente, a lei era muito, muito estrita nesse aspecto. Ainda hoje, um judeu que vá na rua e se calha no mesmo passeio vir uma mulher no sentido contrário, ele desvia-se não sei quantos metros dessa mulher, porque se ela estiver nas suas regras, ele, naquela distância, não fica impuro. Voltando à narrativa, Jacob realmente aproveitou esta acusação do seu sogro e ele não ter encontrado nada,
ele aproveitou para desafogar toda a amargura que lhe ia no coração por causa das injustiças e das atitudes exploradoras que Jacó tinha tido com ele. Então, Jacó e o seu sogro fizeram uma aliança. Claro que Labão tinha sido avisado por Deus e perante realmente a inocência, que ele não descobriu os ídolos, Jacó realmente não tinha nada a ver com isso. E, ao mesmo tempo, ele, para se sair airoso, ele disse, bom, estas filhas são minhas, estes são os meus netos, eu não posso fazer nada contra eles. Façamos uma aliança que sirva de testemunha entre mim e ti. Em primeiro lugar, esta aliança serviu para estabelecer a fronteira das terras de Harã e de Canaã. Também esta aliança serviu de acordo entre os dois. Pela primeira vez, Labão ia se separar das suas filhas. Portanto, a partir de agora, as suas filhas iam estar sozinhas com o seu marido. Então Labão disse, se maltratares as minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas, e ninguém estiver conosco, vê, Deus é testemunha entre mim e ti. Portanto, vemos que nesta aliança, Labão pretende proteger as suas filhas e, claro, também as servas. E a este monte onde houve esta aliança, este pacto, deram-lhe o nome de Monte de Testemunho. E como é que foi selado esta aliança? Foi selada com um sacrifício igual àquela aliança que Melquisedeque fez com Abraão. Foi um sacrifício de comunhão. Como eu disse há pouco, o sangue e as gorduras do animal imolado foram queimados para Deus e a carne assada ao fogo comeram as duas partes. Portanto, eu até acredito que não foi só um animal para dar a comer aquela gente toda, a gente que veio com Labão e toda a família de Jacó e os seus criados e escravos, etc. Claro que foi realmente bastantes animais para o sacrifício, mas o certo é que da mesma vítima houve uma parte que foi oferecida a Deus e das mesmas vítimas comeram todos os que estavam envolvidos nesta aliança. E realmente esta aliança foi tomada tão a sério que no dia seguinte Labão, depois de ter beijado os seus netos e as suas filhas, Labão abençoou-os e partiu em paz para a sua casa e Jacó pôde continuar o caminho. Quando Jacó novamente se pôs a caminho para a terra prometida, ele, no seu caminho, encontrou novamente anjos. E temos pela segunda vez a manifestação angélica em Jacó. A primeira foi na escada do céu na ida, e agora, no regresso, nós temos um novo encontro com os santos anjos. É interessante que Deus manifesta a sua presença a Jacob por meio dos seus anjos. Agora Jacob tem pela sua frente uma tarefa difícil. Nós sabemos quando há uma arenga, quando há uma desavença e numa das partes existe um ódio profundo,
nós sabemos que é difícil a reconciliação, o perdão e a paz. Lembrem-se que nós estamos muito longe da vinda de Nosso Senhor, estamos cerca de 1900 anos antes de Jesus Cristo ou mais. E então nós vemos que o tempo dos patriarcas ainda existe sentimentos muito primitivos. E Jacob sabia em que estado deixou o seu irmão. Ele ficou tão raivoso contra Jacob de ele ter-lhe roubado a bênção que ele queria o matar. E nós vemos que no tempo dos patriarcas que a vingança era comum. E vocês sabem como é. A nossa natureza inclinada para o mal é deste calibre. Fizeste-me um, eu vou-te fazer dois. Fizeste-me dois, eu vou-te fazer quatro. Portanto, pelo instinto da nossa natureza, sem Deus, a vingança nunca tem medido. A lei de Moisés, para pôr cobro, para pôr um limite à vingança, no livro do Êxodo, capítulo 21, Moisés ainda ordena: se houver um dano grave, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isto era chamada a lei de talião. Portanto, não te podes vingar mais do que o dano que tu recebeste. Claro, em outra parte, no livro da lei, o Senhor já dá uma emenda nesta lei de talião, no que diz respeito aos judeus entre si. Em Levítico 24 e Deuteronômio 19, perdão, em Levítico 19, o Senhor Deus diz ao seu povo: não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Repreenda o teu próximo e não cairás em pecado por causa dele. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Levítico 19, versículos 17 a 18. Mas lembrem-se disto, esta norma: não terás ódio no teu coração contra o teu irmão da tua raça. Não te vingarás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Agora, o que se passa com os estrangeiros, com os outros povos, isso é diferente. Portanto, vocês vejam que a lei de Moisés ainda está muito, 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 muito longe da perfeição. Agora, Jacob sabe que o encontro com o seu irmão vai ser difícil. E então ele manda emissários para dar notícia ao seu irmão que Jacob vai chegar com todos os seus bens. E estes emissários só vieram dizer a Jacob: olha, Esaú vem ao teu encontro com 400 homens. Claro que Jacob pensou o pior. O seu coração ficou cheio de angústia e então ele mandou fazer 2 grupos, separar em 2 grupos a sua família, os seus homens e os seus bens. Se Esaú destruir um grupo, pelo menos outro se salvará. Também ele se prepara para o encontro com o seu irmão através da oração e, ao mesmo tempo, entre os seus animais, preparou um bom presente para o seu irmão. E o reencontro dos dois foi algo
que Jacob não esperava. Portanto, em resposta à profunda humildade que Jacob demonstrou para seu irmão, quando o seu irmão estava ainda a uma certa distância, ele ia andando e prostrou-se com o rosto por terra 7 vezes diante do seu irmão. Ele, como toda a sua família que o acompanhava. Prostrar-se em terra de rosto no chão 7 vezes. E Esaú mostra o lado bom do seu coração. Com o tempo, por isso é que se diz que o tempo é um grande remédio, com o tempo, o coração de Esaú curou. Curou. Saiu aquele azedume, saiu aquela raiva, aquele ódio, aquele desejo de vingança. E ele abraçou o seu irmão e os dois choraram com uma grande comoção. De facto, Esaú tinha perdoado o seu irmão e ele mostrou benevolência e perdão, não por causa do presente que Jacob tinha preparado, mas por causa do amor fraterno e dos laços do sangue que os uniam. No capítulo 33, os 11 primeiros versículos mostram o encontro dos dois, e eu prefiro ler a passagem bíblica do que estar a explicar, porque as palavras são tão lindas, tão comoventes, que só a leitura pode nos ajudar a compreender este encontro. Erguendo os olhos, Jacob viu que chegava Esaú com 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas e seus filhos. Mais atrás, Lia e seus filhos e, por último, Raquel. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar o seu irmão. Mas Esaú, correndo ao seu encontro, tomou-o nos braços, atirou-se-lhe ao pescoço e beijou-o, e ambos choraram. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: que te são estes? Jacob respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servidor. As servas aproximaram-se com os seus filhos e prostraram-se. Lia também se aproximou com os seus filhos e prostraram-se. Depois aproximou-se José com Raquel e prostraram-se. Esaú prosseguiu: que significa todo este grupo enviado por ti que encontrei? Jacob respondeu: é para obter favor do meu senhor. Esaú disse-lhe: possuo mais do que o suficiente, guarda o que é teu. Jacob respondeu: oh não, se encontrei favor a teus olhos, aceitarás da minha mão este presente, pois olhei para a tua face como se olha para a face de Deus, e tu recebeste-me bem. Aceita o meu presente que te ofereceram por mim, pois possui o suficiente. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Portanto, veja que Jacob não queria nada para si, a não ser que encontrar graça aos olhos do seu irmão. E realmente este encontro foi tão profundo que Esaú voltou para o lugar onde habitava e Jacob seguiu. Portanto, Esaú habitava em Seir e
Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e palhotas para os seus rebanhos. Portanto, vocês vejam este grande exemplo de perdão e reconciliação que Esaú dá, já está muito longe do desfecho da história de Caim e Abel. Apesar de haver ainda instintos primitivos de uma natureza inclinada para o mal e para o pecado, mas vemos como Deus já trabalha muito forte no coração dos seus servos. Portanto, o desfecho de Caim e Abel foi um, e de Jacob é outro. E vemos no Antigo Testamento, só muito mais tarde, no século II antes da vinda de Jesus, que os sábios de Israel, ao meditarem sobre o perdão que se deve dar, eles fazem esta ligação. Por exemplo, no livro de Ben Sirá, capítulo 28, portanto, diz o Sirac, o sábio, perdoa a teu próximo seus erros, assim quando rezares, teus pecados te serão perdoados. Se um homem nutre algum rancor contra outrem, como pode pedir a Deus a saúde? Se para com o seu semelhante não tem misericórdia, como pode pedir perdão para os seus próprios pecados? Portanto, o perdão divino está condicionado ao perdão que se dá ao próximo. Claro que aqui já estamos muito perto daquilo que Jesus irá ensinar no Evangelho. Realmente, Deus não dá o seu perdão se não perdoamos ao próximo. Em Israel, esta norma de perdão era válida para os judeus entre si. Não abrangia os estrangeiros ou o povo de outras nações. Na parábola do devedor implacável, vemos que Jesus termina esta parábola dizendo: eis como o meu Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. E Jesus não nos deixa esquecer esta norma, e mesmo todos os dias nós próprios rezamos o Pai Nosso, e aquela palavra assim como nós, assim como, o que é que significa? A medida que nós damos aos outros será empregada para nós. À medida em que perdoarmos, seremos perdoados. E este perdão, o Senhor ainda vai mais longe. Não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Portanto, nós temos que estar na disposição de perdoar sem nos cansar. E, claro, devemos renunciar a todo o tipo de fazer justiça pelas nossas mãos ou qualquer tipo de vingança. E eu digo-vos que esta norma é uma das mais difíceis do Evangelho. E nós temos que ter em conta o seguinte: a nossa natureza, a nossa alma, o nosso espírito, muitas vezes está pronto a perdoar. Mas a nossa sensibilidade ferida demora mais tempo. Demora mais tempo a curar. E muitas vezes
o coração sangra e sangra e sangra e sangra, e quando recordamos alguma coisa ainda sentimos que alguma coisa está a ferver dentro de nós. E é muito importante nós utilizarmos duas armas de Deus, porque sem Deus nós não vamos nunca conseguir. Não. Acreditem que o nosso orgulho, o nosso amor próprio, o nosso eu, por natureza, portanto, temos que usar as armas de Deus. Por exemplo, quando há uma arenga forte entre duas pessoas, pode acontecer que uma tenha mais culpa do que a outra. Mas quando a gente está fora de nós, sempre, sempre, sempre acabamos por dizer o que não queremos. Pode haver um com mais culpa que o outro, mas sempre há qualquer coisinha nas duas partes. E o que acontece normalmente é isto. Depois de uma arenga, as pessoas vão falar às suas pessoas de confiança. Olha, aquele fez-me isto, aquela fez-me aquilo, aquele disse-me assim, fez acontecer. Normalmente se faz logo campanha, se propaga o mal que aconteceu. Para quê? Para que a pessoa tenha adeptos que apoiem a sua posição, que lhe deem calor. Mas se queremos usar as armas de Deus, não podemos proceder assim. E se a gente reparar nessa propaganda de espalhar o que nos aconteceu, nunca, isto é para desabafar, eu tenho que desabafar. E como é que a pessoa, depois de ter falado, nunca fica em paz? Já falei esta, agora vou falar aquela, agora, e sempre. E o veneno que está no coração daquela que teve a arenga começa a passar para o coração daqueles que escutam. E já não é só uma pessoa que fica a olhar para a outra de maus olhos, é muitas ficam a olhar a outra de maus olhos. Se nós queremos, depois de sofrer uma ofensa ou o que seja, em vez de nós fazermos publicidade, propaganda do que nos aconteceu, deveríamos ir logo imediatamente à igreja junto de um sacrário e desabafar com o nosso Senhor, chorar, contar a nosso Senhor tudo o que nos aconteceu. Tudo, deitar para fora, mágoas, a revolta, tudo que está cá dentro, deitar tudo. E nosso Senhor vai aceitar o que nós lhe damos, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas lágrimas, e o Senhor não vai contar nada a ninguém. E vai-nos dar na nossa alma uma serenidade. E este silêncio, por amor de Deus, não por amor à pessoa, às vezes ela não merece, mas por amor de Deus, este silêncio vai trazer-nos com o tempo paz. E imediatamente temos que rezar por aquela pessoa, rezar por ela. Todos os dias rezar por aquela pessoa. E essa oração tem dois frutos. Vai dar luz àquela pessoa, que mais cedo ou mais tarde vai cair nela, talvez a vá converter,
talvez ela vá se arrepender e no nosso coração vai crescer uma paz e uma serenidade que vai fazer desaparecer aquela mágoa. O coração já não sangra. E pode acontecer que anos depois Deus providencia que haja um encontro entre as duas pessoas. E pode acontecer que a outra pessoa vem pedir perdão. Pode acontecer. Deus pode permitir isto. E a coisa mais importante é que neste encontro que Deus permite, realmente possamos não só perdoar e abraçar a outra pessoa e sentimos que no nosso coração não há nada. Estamos completamente livres de qualquer mau sentimento, qualquer má disposição. Isto é muito, 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 muito importante. E realmente estas são as duas grandes armas que nos dão sempre esta disposição. Porque perdoar é querer bem e estar na disposição de fazer bem ao outro. Se a gente vê o outro caído, a gente não passa adiante. Se vemos quem nos ofendeu numa necessidade, o nosso coração nos pede para não nos fecharmos. Porquê? Porque estamos em paz, estamos com Deus, estamos serenos. E isto é muito importante. É muito importante. E vocês não se esqueçam que Deus não nos pede nada sem primeiro nos dar a graça. Se Ele realmente nos pede isto, realmente é porque Ele nos dá a graça para o fazer. Mesmo que seja difícil. Mas o mais importante de tudo é se realmente somos misericordiosos, havemos de alcançar misericórdia. Amém.